Olá, seja bem-vindo de novo. Vamos começar com a nossa posição anatômica padrão. Se você está assistindo o vídeo, não deixa de curtir, seguir, compartilhar. Ajuda a gente nessa aí e nós vamos ajudar você aí do outro lado. Quando você tiver uma prova para fazer, você vai lembrar de mim. Sou o professor Caio Valente e vou trazer para vocês a base da posição anatômica padrão, que precisa ser vista quando você for avaliar um paciente. Você precisa seguir essa postura universal, né? Você precisa colocar ele numa posição ortostática, que é o indivíduo em pé, face voltada para frente, o olhar no horizonte, né? Os membros superiores estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, supinadas, né? E os membros inferiores juntos, com os pés paralelos e dedos direcionados para frente, ou seja, esse paciente vai estar com a palma para frente, de pé, olhando para o horizonte, com os pés juntos, né? Então, dessa forma, você consegue fazer uma anamnese, que é o básico para você atender um paciente, é a anamnese. Hoje você não consegue atender um paciente, um cliente, seja você da medicina, da enfermagem ou da educação física, da fisioterapia, você precisa ter em mente que a posição ortostática é uma posição padrão que você utiliza para avaliar seus pacientes, para fazer uma boa anamnese. Levando em consideração também que a anamnese é feita através não só da avaliação corporal, você também precisa avaliar histórico clínico, histórico de estilo de vida desse paciente, se ele é fumante, se ele é um paciente que pratica esportes, ou se é sedentário. Isso tudo vai influenciar na sua avaliação, né? Essa posição anatômica é uma posição que é base para todas as descrições de localização no corpo humano, em relação ao corpo humano. Deve ser visualizada mentalmente, mesmo que o paciente esteja em outra posição. Ou seja, se o seu paciente está deitado, se ele não consegue ficar em pé, você precisa fazer uma imagem mental dele nessa posição para que você consiga visualizar todas as partes anatômicas desse paciente, né? E principalmente, eliminar ambiguidades na comunicação clínica e cirúrgica. Ou seja, se você vai avaliar esse paciente, você precisa saber que cada área anatômica dele tem um padrão, segue um perfil, né? Então, uma forma da gente aprender sobre as partes do corpo humano é dividir ele, e eu estou trazendo aqui para vocês o plano sagital mediano, que atravessa o corpo longitudinalmente, divide em metades, direita e esquerda, iguais, né? Então, vou fazer essa diferença para dividir os dois hemisférios do meu corpo, né? Então, é referência central para termos de medialidade, ou seja, a minha linha medial, né? O plano sagital mediano vai ser essa divisão do corpo para poder avaliar. Plano frontal ou coronal, né, que atravessa o corpo em ângulo reto com um plano sagital, ou seja, divide entre anterior e posterior. Para você lembrar aí, para quem está na área de fisioterapia, tenta lembrar aí entre ligamento cruzado anterior e posterior. Onde que vai estar esse ligamento, essa peça anatômica? Vai estar um voltado para frente e o outro voltado para trás. Ou seja, eu tenho a divisão entre, por exemplo, o abdômen é mais anterior ou é mais posterior? O abdômen é anterior, está voltado para a minha face, correto? E posterior eu posso dizer sobre a minha escápula, né? Sobre as minhas costas, é a área mais posterior, ou seja, posterior ao plano coronal, plano frontal. Então, quando eu estiver fazendo a descrição de uma área anatômica, eu falo dividindo entre posterior e inferior. Se eu falo posterior, eu já tenho em mente que é voltado para as costas, né? Ou retroperitoneal, por exemplo, digamos que eu preciso fazer uma avaliação aí na parte mais posterior do estômago, então ele vai ser retroperitoneal, vai estar lá voltado para os músculos ali das costas. Eu vou passar para vocês daqui a pouco sobre o plano sagital paramediano e o plano transversal axial, tá? Mas eu vou precisar de outro exemplo para passar para vocês. Mas eles são os próximos, porque o sagital mediano vai
ser paralelo ao plano mediano, divide o corpo em partes direita e esquerda desiguais, ou seja, ele vai ser importante aí para descrições laterais, você precisa ver essa localização aqui do corpo, tá? E o plano transversal ou axial atravessa o corpo em ângulo reto com os planos sagital e frontal, dividindo em parte superior e inferior. Resumindo, plano transversal vai ser feito delineamento aqui na área da cintura, né? Então você divide aí, você consegue dividir entre cintura pélvica, por exemplo, para baixo e cintura pélvica para cima até a região do encéfalo, da cabeça, né? O eixo sagital, também chamado de anteroposterior, atravessa o corpo da frente para trás como uma flecha. Por exemplo, movimentos no plano frontal, abdução e adução. São exemplos aí desses movimentos, da avaliação do movimento por esse eixo aqui, tá? Eixo longitudinal, que é o eixo vertical, que atravessa o corpo de cima para baixo, ou seja, céfalo-caudal, crânio-caudal. Uma avaliação do movimento pode ser feita pelo plano transverso aqui, por exemplo, rotações, né? Rotações, etc. Eixo transversal, que é o laterolateral, pode ser falado dessa forma também, que atravessa o corpo de um lado ao outro. Um exemplo de movimento aí pode ser o plano sagital, flexão e extensão, que pode ser tratado dessa forma. Então, eu vou deixar esse slide aqui para que vocês releiam, para você decorar. Você precisa, para você ter em mente, você precisa decorar esse slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou colocar de novo na tela, e para vocês terem total entendimento dessas nomenclaturas. Quando eu falar superior e inferior, eu estou falando da área mais cranial, mais superior do corpo, ou inferior, mais caudal, né? Ou medial versus lateral, por exemplo. Medial, mais próximo do plano sagital mediano, da minha divisão aqui no meio entre partes iguais, né? Quanto mais medial a minha localização corporal, né? Mais ao meio, mais ao centro eu sei que ela é. Ou mais lateral, mais distante do plano mediano, né? Pode ser no meu ombro, por exemplo, anterior e posterior. Por exemplo, posso avaliar a parte anterior do meu corpo, meu externo, né? Meu processo chifoide, são regiões mais anteriores, ou a minha escápula, né? Ou minhas costas mais posteriores. Não sei se você consegue compreender, mas quando eu falo dessas regiões anatômicas, eu estou falando de locais específicos, eu estou falando de uma forma que você entenda e você consiga passar para outro profissional o mesmo nome, a mesma região, para que você não tenha ambiguidade. Vocês lembram lá na primeira aula que eu falei sobre ambiguidade e padronização? Você precisa padronizar os nomes para que você tenha noção de onde você está falando, para que não hajam diferenças e até erros, né? Já aconteceram muitos erros na história devido a essa discrepância de nomenclatura. Se eu não tomo cuidado com essas informações, eu posso causar aí um possível problema para o paciente. Isso é o oposto do que a gente quer, correto? Bilateral, o que é bilateral? Se eu falo de dois lugares em localizações opostas, estou sendo bilateral, né? Olha aqui, estruturas e possuem componentes direito e esquerdo, exemplo, rins, pulmões, olhos e membros. Se eu tenho uma artrose de joelho bilateral, um câncer de pulmão bilateral, ele afeta duas regiões ao mesmo tempo de forma parecida. Ipsilateral, talvez eu esteja falando de dois problemas no mesmo lado. Eu posso ter uma lesão no braço esquerdo e uma lesão na perna, no membro inferior ipsilateral. Essa é uma forma de padronizar aí a nomenclatura. Flexão e extensão. Você, na flexão, diminui o ângulo entre os ossos ou a parte do corpo, geralmente ocorre em direção anterior.
Ou seja, eu estou fazendo uma flexão. Deixa eu ver se eu consigo colocar na minha câmera aqui. Ó, flexão. Estou diminuindo o ângulo, né? Entre um membro, entre partes de um membro. E extensão é o aumento do ângulo. Ou seja, eu tenho aqui 90 e eu vou aumentar mais ainda. Vai estar fazendo extensão. Estou aumentando o ângulo de inclinação dessa parte do meu órgão, do meu órgão, dessa parte do meu membro, né? E abdução, afastamento da estrutura, ou seja, estou abrindo, tô afastando essa estrutura em relação ao meu plano mediano, meu plano medial. Ó, estou fazendo aqui, ó, abertura, tá? E adução, que é a aproximação de uma estrutura em relação ao plano mediano do corpo. Então, ó, eu estou aqui, já fiz a minha abdução e agora eu estou fazendo a adução. Nesse caso, aproximando essa região do meu membro superior esquerdo em relação ao meu plano mediano.